Fala galerinha, estamos com um vídeo bombástico aí. Hoje você não pode perder. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Dá o seu like, não se esquece. A gente tá com um assunto, ó, cabeça, um papo cabeça. Hoje a nossa aula vai ser de história. História resumida, é claro, para não ficar aquele vídeo chato, demorado, cansativo. Se você gosta de história, se você quer saber sobre o feriado do dia 6 de março, você não pode perder o nosso vídeo. Então vai lá embaixo, faz a sua inscrição, dá o seu like e assiste o vídeo até o final. A pessoa que vos fala aqui, Lene Alves, segue as nossas redes sociais. No Instagram, meu nome está lá. Bota lá, @Lene_Duarte. E eu estarei te aceitando lá também, ok? Então, vamos lá. Você sabe me dizer o porquê do feriado do dia 6 de março? Não sabe, né? Faltou aula de história, foi... Pois é, se você faltou a aula de história, você vai ter uma aula agora online, diretamente do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Você está na telinha TV História. Vamos lá. Por que então, a partir de 2018, a gente ganhou um novo feriado em Pernambuco? Por quê? A partir de 2018, exatamente, a gente ganhou um novo feriado no calendário. Você já se perguntou o porquê exatamente que dia 6 de março passou a ser feriado? Se não se perguntou ainda, vai se perguntar agora e você vai saber a resposta exatamente nesse vídeo. Exatamente há 201 anos atrás, em 6 de março de 1817, aconteceu uma revolução em Pernambuco, ou seja, aconteceu uma revolução aqui no nosso estado. Que revolução é essa? Revolução Pernambucana. E o que foi então a chamada Revolução Pernambucana? Você não sabe? Você vai saber agora, se liga aí. D. João, lembra lá de D. João VI? Pronto, D. João VI, rei de Portugal, ele estava sofrendo a ameaça dos franceses de Napoleão Bonaparte. E ele ficou sabendo que Napoleão Bonaparte iria invadir Portugal. Dom João cagão, se borrando mesmo nas calças, sem saber o que fazer. Pegou a sua galerinha, pegou toda a sua família, a sua corte, botou dentro do navio e rumou rumo ao Brasil. Rumo ao infinito e além, como a gente diz. Rumou rumo ao novo mundo. O novo mundo que ele chamava é o que a gente vai chamar hoje de Brasil, que já teve vários nomes, não é isso? Então, quando Napoleão Bonaparte chega com sua tropa em Portugal, cadê a família real? Cadê o exército esperando eles? Cadê a galera que iria botar eles para correr? Cadê a galera que eles iam vencer? Nada, não tinha ninguém. Tinha apenas a população lá de Portugal, que estava sem representante. Por quê? Porque o seu rei, sua família, estava no navio vindo para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. E deixou a galera lá se ferrar, lá sozinho, sem exército, sem ninguém para defendê-los. Quando D. João chegou exatamente aqui nas nossas terras, junto com toda a sua galerinha. Obviamente que lá em Portugal ele era rei. Ele tinha uma corte toda para ele. As riquezas eram para ele. Então a vida dele lá era uma vida de corte, uma vida de rei, uma vida de gente chique. Aqui no Brasil, obviamente que ele não queria que fosse diferente. Primeiro, eles se instalaram lá no Rio de Janeiro e para manter a estrutura que ele tinha lá em Portugal, o que foi que ele fez? Começou a cobrar altos impostos em todas as capitanias, em todos os estados foram
aumentado os impostos para manter o luxo da coroa portuguesa lá no Rio de Janeiro. Obviamente que as pessoas daqui, a galerinha brasileira, não achou graça nenhuma nessa história. Obviamente, quem iria achar graça em ter que pagar mais imposto para poder sustentar uma família real que vem fugindo de Portugal com medo de Napoleão Bonaparte? Obviamente que ninguém. Então, foi exatamente nessa época que começou a explodir várias revoluções em todos os estados importantes. E nosso estado não era diferente. O nosso estado não iria deixar isso barato. Então, a galera daqui também começou a se revoltar contra esse aumento de imposto. Ainda para piorar a situação, Pernambuco passou por uma seca grave e a produção de cana-de-açúcar e de algodão caiu. Então, isso diminuiu a renda deles. Além da seca, dos prejuízos que ele estava tendo com a seca, com a produção baixa desses produtos, ainda tinha que pagar altos impostos. Então, a galera aqui se revoltou mesmo. Juntou todo mundo, a galera da Igreja Católica, todo o clero pernambucano, juntou padres, freis da época, entendeu? Juntou pessoas que faziam parte do exército, que fazia parte do exército porque foi obrigada a fazer parte, na maioria das vezes eram negros ou pardos, e a maioria dessas pessoas sofria castigos físicos no exército, entendeu? Passavam por situações difíceis, então eles se uniram a esses padres, juntaram-se com os latifundiários, ou seja, com os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, os donos de engenho, e montaram a revolução. Lembrando que essa revolução ele começa com a maçonaria. Os maços pernambucanos que dão início exatamente aos ideais franceses, iluministas, ingleses e dos Estados Unidos também, porque eles vão pegar a ideia de liberdade lá dos iluministas franceses e vão pegar também a ideia de liberdade lá dos Estados Unidos, porque eles também se tornaram independentes. E qual eram as maçonarias mais importantes? Quais eram os maços mais importantes, as maçonarias mais importantes de Pernambuco? Vamos destacar alguma aqui para vocês. Areópago de Itambé. Areópago de Itambé era uma das maçonarias importantes. A Patriotismo, a Restauração, a Pernambuco do Oriente e a Pernambuco do Ocidente. Essas eram as que a gente vai chamar as principais maçonarias que participaram da Revolução Pernambucana, junto com os padres, com os militares e com os latifundiários, ok? Então, como foi que essa galera de repente fez essa revolução? Pronto, eles se uniram, decidiram que queria liberdade, que queria fazer com que Pernambuco se tornasse independente do resto do país. E como foi que isso aconteceu? Você vai saber exatamente agora. Essa galera aqui se reuniu com esses ideais e eles tinham em mente. Bora lá, galera! Exatamente na Semana Santa, em abril, a gente vai iniciar essa revolução. Então, já estava rondando esse boato aí, boca a boca, pé do ouvido ao pé do ouvido, entendeu? Só que, claro, obviamente que ele não queria que a galera que fosse junto a Dom João ficar sabendo. Só que aconteceu que o governador de Pernambuco, na época, ficou sabendo disso e fez o quê? Fez o quê? O governador Caetano Pinto Montenegro mandou prender toda a galera que estava conspirando contra, essa galera que estava montando essa revolução. Ou seja, ele mandou desmontar essa revolução. O brigadeiro Manuel Borba, ele ficou responsável por prender esses encabeçadores. Foi exatamente isso que ele fez. E ele
inicialmente deu voz de prisão a nada mais, nada menos do que José de Barros Lima. Guarde esse nome, José de Barros Lima. E quem era José de Barros Lima? Vocês acham que ele ia deixar assim barato? Ele poderia se render, obviamente, ser preso, ser decapitado e etc e tal. Mas sem lutar? Não, de maneira nenhuma. Vulgo Leão Coroado, José de Barros Lima, que é mais conhecido como Leão Coroado, pegou a espada do seu chefe e enfiou na sua barriga. Enfiou na barriga dele e declarou exatamente independência a Pernambuco. E isso aconteceu em que data exatamente? Em 6 de março de 1817. Por isso, a Revolução Pernambucana, em 2017, fez exatamente 200 anos. Esses documentos foram revistos, foram levados para a Câmara e foi aprovado. A partir de 2018 e agora em 2019 e posteriormente todos os anos que se seguirão, no dia 6 de março a gente terá o feriado em comemoração à Revolução Pernambucana, em homenagem àquele monte de mortos que morreram lutando por melhorias para o nosso estado. Em homenagem a todas essas pessoas que lutaram, que foram importantes para a história, é que a gente tem um novo feriado. Outro cabinho muito importante nessa revolução é um cabo chamado Cabugá. Quem foi Cabugá? Cabugá, ele estava encabeçando também essa revolução junto com a galera aqui. Ele ficou responsável de ir lá para os Estados Unidos buscar armamento, munição e uma galerinha, uns soldados bons mesmo lá para trazer para cá e ajudar a galera aqui a se armar, a ter defesa, ataque, etc. Trazer uma galerinha massa daqui para ensinar o exército pernambucano, entendeu? Então ele ficou importante missão dele era trazer essa galera para cá. Então ele rumou aos Estados Unidos. Mas o que aconteceu quando ele foi lá, buscou e achou também uma galerinha francesa lá, uns soldados, e enviou para Pernambuco. Quando ele chega aqui em Pernambuco, a revolução já tinha acabado, porque essa independência pernambucana só durou 74 dias. Quando a galera francesa chegou aqui, acabou sendo presa e a maioria decapitada, fuzilada, presa e etc e tal, que aconteceram com os pobres. Cabugá, sem ser besta nem nada, óbvio, ele ficou sabendo que a revolução tinha acabado e que Dom João tinha tomado de volta Pernambuco, então ele resolveu ficar por lá mesmo e conseguir se salvar. A galera daqui não teve a mesma sorte. Quem participou dessa revolução, a maioria teve sua cabeça arrancada, infelizmente. Outros foram fuzilados e outros, os seus corpos foram arrastados pelas ruas de Olinda e Recife. E por que essa revolução que foi tão importante foi desmontada tão fácil assim por Dom João? Acontece que a galera aqui, quando iniciou, conseguiu fazer a Pernambuco se tornar independente, precisava de um governador para governar. E aqui começou brigas internas, ou seja, eles tinham se unido para conseguir a independência e depois eles começaram a brigar entre si pelo poder. E foi isso que enfraqueceu ele. Então, Dom João, sabendo do enfraquecimento que a galera que estava brigando entre si, mandou o seu exército pela Bahia e a marinha pela costa e conseguiu rapidamente tomar Pernambuco de volta. Com isso, Pernambuco teve duas percas. Alagoas, que era de Pernambuco e passou a ser um estado independente, e um pedaço da Bahia, que também fazia parte de Pernambuco, além da quantidade de mortos e feridos. Então, isso basicamente foi o resumo do que foi a Revolução Pernambucana. Ela foi muito importante. Ela foi responsável pela criação da nossa bandeira, a criação do hino. Minha gente, foi muito importante para a história pernambucana, a Revolução Pernambucana. E a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer do quão importante essas pessoas foram para a história do nosso estado, ok?
não podemos esquecer. E não podemos esquecer o porquê ganhamos um feriado novo. Então, se você gostou, dá o seu alô, deixa a sua curtida e mais outras aulas a gente terão posteriormente. Fica ligado!